sem perder tempo, abra sua Bíblia aí, no tema da campanha, capítulo 5 de Efésios. Nós vamos começar a ler aí a partir do versículo 8. Efésios capítulo 5, versículo 8. Hoje a mensagem vai ser um pouquinho diferente, Vou trazer um pouco uma mensagem mais expositiva, falar aí cada versículo que nós vamos estar lendo. Efésios capítulo 5, versículo 8. Aleluia, Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 8. Amém? Vamos estar agora com atenção aqui na palavra. Quem achou, diga amém. Amém. Amém? Eu vou estar lendo aqui na minha versão. Os irmãos podem acompanhar ali, vai estar um pouquinho diferente. Amém. Mas não muda muita coisa não. Que diz assim, pois no passado erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Assim andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, procurando saber ou discernir o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Verso 13. Mas em todas essas, sendo condenadas, manifesta-se pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Por isso que se diz, versículo 14: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá ou iluminará. Verso 15: portanto, estai atento, porque o vosso procedimento não seja de tolos ou de insensatos, mas de sábios. Amém? Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Que você venha entender aí a palavra de Deus, compreender, absorver, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito bem. Versículo 8, Coloca o versículo 8. Versículo 8. Aí, diz assim: porque antes vocês eram trevas, mas agora sois luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Amém? A primeira coisa que nós temos que ter na nossa mente é ser luz em todos os nossos sentidos. Amém? Ser luz em todos os nossos sentidos. Em que sentidos? Ter luz no nosso falar, no nosso linguajar, nas nossas palavras. Ser luz no nosso comportamento, no nosso agir, as nossas reações, diante das provocações, diante das situações que muitas vezes nos provocam. Ser luz, ser luz também nos nossos olhos, naquilo que a gente fixa os nossos olhos, não só os olhos físicos, mas a nossa visão, as nossas opiniões, as nossas concepções, as nossas ideias, aonde nós estamos colocando, a quem está inspirando as nossas ideias, Então a nossa visão também tem que ter luz, os nossos olhos têm que ter luz. Também os nossos pensamentos também têm que ter luz, Os pensamentos intrusos, aqueles pensamentos que muitas vezes é coisa do passado, e vem muitas vezes aquele fantasminha tentando, azucrinar a gente e muitas vezes tentando oprimir a gente. Então a gente tem que ter luz até mesmo nos nossos pensamentos, que a nossa mente, ela possa também ser o altar do Senhor. O nosso coração não é esse que bomba o nosso sangue, é a nossa mente, é aquilo que faz a gente, a nossa existência, a nossa mente. Então a nossa mente, ela tem que ser o altar do Senhor. Então em todos os sentidos tem que haver luz em nossas vidas, tem que haver luz. E como é que há luz em minha vida? Como é que é? A chave para a luz
para eu adquirir essa luz em meus sentidos, é a palavra de Deus. É eu me expor à palavra de Deus, eu ficar exposto à palavra do Senhor, buscar a sua palavra, estudar a sua palavra, ler a sua palavra, meditar na sua palavra, nem que seja 1 ou 2 versículos, uns salmos, mas que os meus pensamentos possam ocupar a palavra de Deus. Porque se eu deixar com que qualquer pensamento alugue a minha mente, ela transite na minha mente a vontade, né? Como diz ela, vão ter, a gente acaba perdendo o controle das coisas. Tem uma frase muito interessante que diz assim, que a gente não pode impedir que um passarinho sobrevoe sobre nossas cabeças, mas a gente pode impedir que ele faça ninho. Então a gente pode refrear os maus pensamentos, né? Então por isso que muitas vezes a gente vê pessoas propensas, né, à depressão, a suicídio, porque essas pessoas que muitas vezes até chegam, né, à tentativa de suicídio, pessoas que deixaram demais os pensamentos caminhar. Só baixa um pouquinho para mim, por favor. O fundo. Isso. As pessoas que muitas vezes chegaram até esse ponto de tentar, né, se cortam, tomam remédio, deixaram com que os pensamentos caminhassem demais, né? Eu costumo dizer que a gente tem que puxar, é igual o carro, puxar um freio de mão, daqueles pensamentos ruins, aqueles pensamentos que muitas vezes aqueles pensamentos de raiva, de ódio, né? Ou puxa o freio de mão, fala, pô, peraí, esse pensamento não. Que a luz de Cristo, a luz da palavra de Deus venha purificar os meus pensamentos. Não deixe com que qualquer pensamento venha dominar você, porque nós somos o que nós pensamos. Porque se você deixar os pensamentos permear a vontade, dar trela para eles, esses maus pensamentos, eles vão te dominar e vai fazer com que você chegue a trilhas que você nunca imaginou, reações que você nunca imaginou, principalmente em meio a conflitos, em meio a provocações. Você chega todo armado, e aí muitas vezes você deixou muito aquele pensamento que não, eu vou falar isso para ele ou para ela, vou falar isso, vou jogar tudo o que eu penso na cara dela. Aí você vai, e realmente você vai fazer isso. Mas se você antes disso se antecipar e puxar o freio de mão, falou, opa, quem domina a minha vida é o Espírito Santo de Deus. Isso não vai acontecer. A gente tem que vigiar o que nós pensamos. Temos que vigiar aquilo que está permeando nos corredores da nossa mente. Puxe o freio de mão. Não deixe os maus pensamentos dominarem, para que o inimigo não venha pegar carona nisso e você ser dominado por eles. E depois muitas vezes você falar coisas, fazer coisas que depois é tarde demais, e aí vai colher consequências disso, por causa de pensamentos. Então em todos os sentidos é preciso haver luz. Nossas palavras, nossas ações, né? Eu sempre falo aqui, tomar cuidado com o que a gente fala, né? Com as nossas palavras, com as críticas, com as reclamações. O excesso de reclamação acaba oprimindo e acaba sufocando a sua vida espiritual. O excesso de reclamação, você acaba sufocando, ficando desanimado. É que nem um funcionário que muitas vezes, toda hora ele está reclamando da empresa, né, pastor? Toda hora ele está falando mal da empresa. Porque está faltando isso? Porque essa empresa é assim? Porque essa empresa é aquilo e aquilo? E ele acaba desanimando. E o pior de tudo é que ele acaba desanimando outras pessoas também. Então, é preciso a gente vigiar naquilo que a gente fala. Luz no nosso falar, luz no nosso pensar, luz no nosso agir. É preciso haver luz. Amém? Deu para entender? Sim. Amém? Outra coisa, versículo 9. Porque o fruto do Espírito está em toda
bondade e justiça e verdade. Eu falei isso na live, eu quero falar isso para os irmãos também. Assuma um coração novo. Assuma um coração novo, meu irmão. Tem uma passagem muito interessante quando Saul, ele foi escolhido como rei de Israel. Diz a palavra que Deus mudou o coração de Saul. Mudou o coração de Saul, né? E é preciso que a gente venha permitir que o Espírito Santo mude o nosso coração e assuma esse novo coração. O que é assumir um novo coração? É quando eu não permito com que o ódio venha dominar o meu coração. É quando eu não permito com que a raiva, o rancor, o ressentimento, né, venha dominar o meu coração. Quando alguém faz algo, muitas vezes, que você não gosta, né, ou fala palavras que você não gosta, ao invés de você revidar com palavras ainda mais agressivas, mais fortes, você puxa o freio de mão. Você acaba assumindo um coração novo. As reações são diferentes, as ações são diferentes, as palavras são diferentes. É um coração novo que está sendo construído. Quando você descobre que alguém está falando mal de você, fazendo fofoca de você, ao invés de você ir lá e fazer guerra com a pessoa, você ora pela pessoa. Orar por ela. Então é muito importante a gente, ao invés da nossa reatividade, a gente ter uma reação positiva, uma reação de luz, uma reação onde as pessoas venham enxergar que aquela reação é uma reação vinda de Deus. Ao invés de muitas vezes guerrear, ou falar palavras, ou um sentimento de vingança, por vingança você acaba pagando com a mesma moeda, falando palavras mais fortes ainda, mais agressivas ainda. Ao invés disso, você ora, você passa a assumir um coração novo, você passa a não tolerar mais com que a raiva domine o seu coração. Você passa a não tolerar mais com que os ressentimentos, aquele sentimento de vingança, né, parece estar com sangue nos olhos. Você passa a não tolerar mais isso. O temor de Deus passa a estar num tal nível no seu coração, que o seu coração passa a ser um coração novo. Você assume um coração novo. Deus não vai te obrigar a fazer isso. Deus não vai nem fazer isso por você. É eu e você que temos que fazer isso. É uma posição nossa. Mas o que isso tem a ver com milagre? Experimenta fazer o contrário. Experimenta fazer o contrário. Se nós vamos ver o milagre. Assuma um coração novo, meu irmão. Aquele coração rancoroso, ou um coração mesquinho, não divide nada com ninguém, né? É aquela pessoa que, eu gosto muito dessa comparação do rio com a represa. Tem gente que é uma represa, só quer que entre para ele, não sai. A gente tem que ser rio. Como a palavra de Deus diz, né? Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Não seja represa, só retendo, não divide nada com ninguém. Está com um pacotinho salgadinho, não divide nada com ninguém. Está com um pacote de bolacha lá, né? Bolacha recheada, não divide nada com ninguém.
Isso é um exemplo básico. Mas aprenda a compartilhar. Compartilhe aquilo que muitas vezes você tem. Compartilhe aquilo que você conhece. Compartilhe aquilo que você, muitas vezes, experiência que você já passou. E muitas vezes pessoas estão do seu lado precisando. Compartilhe a sua experiência. A palavra de Deus diz que nós somos atribulados, né, que nós somos consolados para consolar aqueles que são atribulados. Que muitas vezes você passou por provações, por dificuldades que outra pessoa está passando, e você passou por isso, superou aquilo, e você tem bagagem grande para ajudar a pessoa. Compartilha. Assuma um coração novo, meu irmão. Coração novo. Não permita que qualquer tipo de sentimento negativo, oposto a Deus, venha atingir, venha dominar o seu coração. Lógico que nós somos sujeitos a isso, estamos sujeitos a sentir inveja, a sentir orgulho, a sentir raiva, aquela vontade de pegar alguém pelo pescoço. Isso vai passar, mas a diferença é as suas atitudes. A diferença é que quando eu assumo um coração novo, eu não vou reagir de acordo com os meus sentimentos, mas de acordo com a liderança do Espírito Santo sobre a minha vida. Assuma um coração novo. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém. E a palavra de Deus, né, o que agrada a Deus, né? Eu acho que é o versículo 10. Versículo 10, por favor, coloca o versículo 10. Aprovando, algumas versões diz, né, discernindo o que é agradável ao Senhor, né? Na versão King James fala discernindo o que é agradável ao Senhor. Muitos de nós estamos perecendo por falta de discernimento, por falta de discernir as coisas. O que é discernir? É entender, é aquela coisa quando você consegue entender aquilo, né, de maneira lógica, e tem logicamente o discernimento espiritual, mas vamos falar no discernimento aí físico, né? Quando você consegue discernir de uma coisa para outra, de uma cor de outra, né? Você consegue discernir, quem não é daltônico, né? Tem pessoas que sofrem com isso, mas você consegue discernir cores, e de acordo com muitas vezes coisas que você aprendeu, você, né, foi ensinado para você, você aprende, você consegue discernir. Até mesmo a questão da fisionomia. Quando você olha para uma pessoa e fala, puxa, essa pessoa está triste, mas a pessoa não falou absolutamente nada para você. Como é que você conseguiu discernir que essa pessoa está triste? Por alguma coisa, por alguma conhecimento, por alguma imagem que você tem na sua mente, né, na nossa psique, que você já viu pessoas com imagens, né, com rostos tristes. Quando você depara com uma pessoa semelhante com a figura que você já tem no seu subconsciente, você olha, essa pessoa está triste, essa pessoa não está bem. Discernimento. Agora vamos falar do discernimento espiritual, que é muito importante. Como é que eu adquiro discernimento espiritual? Não tem outra forma a não ser por oração e busca da palavra, irmãos. Não tem outra forma. Não existe. Oração e busca da palavra vai fazer com que você consiga discernir algo na sua vida. Muitas vezes nós passamos por batalhas, por problemas no nosso casamento, por problemas na nossa vida financeira, por problemas familiares, enfim, série de coisas. E muitas vezes são ataques do inimigo contra as nossas vidas. E como é que eu discerno isso? Se eu não busco a palavra, se eu não busco em oração, se eu não estou em oração, eu não vou ter discernimento. Eu não vou conseguir discernir. Eu vou começar a lutar
conforme a minha força, conforme aquilo que eu conheço. Aí você começa a não entender mais nada. Por que fulano está agindo dessa forma? Por que fulana está agindo dessa maneira? Por que está acontecendo isso? Porque você não consegue discernir. Mas na medida com que eu me aproximo de Deus, oro, busco o Senhor, busco a sua palavra, eu começo a entender melhor, eu começo a ter uma visão espiritual melhor, eu começo a entender. É tipo, puxa, você percebe um comportamento diferente, uma ação diferente, você fala, peraí, isso não é normal. Aí você se coloca em oração, se coloca em joelhos, ora, repreende, você se prepara. E muitas vezes Deus até nos prepara, até com antecipação. Deus mostra em sonhos, ou em visões, Deus começa a mostrar, revelar isso. A gente começa a ver. Só que se a gente realmente não está em comunhão com Deus, a gente não consegue discernir. Discernimento, né? Discernimento. E o que agrada a Deus? O que agrada a Deus? Será que agrada a Deus somente eu vir para o culto, né? Agrada a Deus só eu vir para o culto, né? Trazer uma oferta, vir quarta-feira, vir domingo, né? Enfim, será que é só isso que agrada a Deus? Será que é só isso? Não, meu irmão, não é só isso. Né? Se fosse só isso, seria muito fácil, muitas pessoas estariam aí, né? E essa facilidade daria um desdobramento muito ruim. Mas Deus procura aqueles que realmente temem ao Senhor, aqueles que são íntegros de coração. Se tem uma coisa que Deus admira, se tem uma coisa que chama a atenção de Deus, não é a quantidade de horas que eu oro, não é a quantidade de capítulos que eu leio a Bíblia, não é a quantidade de dias que eu jejuo, mas é um coração íntegro. Um coração íntegro. A gente vê lá na passagem de Jó, Satanás vem diante de Deus e Deus fala, nem Satanás que perguntou não, foi Deus que falou, viste meu servo Jó? Não tem homem mais íntegro do que ele. Integridade, meu irmão, é a coisa mais poderosa que realmente move céus e terra, irmão. Integridade é ser transparente com Deus, sem mentira. E que não adianta mentir para Deus, é impossível. Deus sabe que quando você está sendo sincero, quando você está colocando algo, eu vou falar isso para Deus, mas isso aqui não vou falar para Deus, né? Como se a gente conseguisse fazer essa façanha de esconder algumas coisinhas debaixo do tapete. Meu irmão, lá em Salmo 139 fala, ainda que a palavra me chegue à boca, Deus já sabe. Deus já sabe seus futuros pensamentos. Quem dirá os seus segredinhos debaixo do tapete? Nossos segredinhos debaixo do tapete. Transparência diante de Deus, irmão, é a coisa mais poderosa que você vai experimentar. É o maior milagre que você vai experimentar na tua vida. Transparência com Deus. Deus, está aqui minha vida, meu coração. Dentro do meu coração estou sentindo isso. Senhor, estou pensando demais nisso. Senhor, me ajuda. Meu, você vai ver o Espírito Santo agir na tua vida de uma forma que você nunca viu na tua vida. Aleluia. Nunca viu. Isso agrada a Deus. Integridade, transparência. E consequentemente você vai ser transparente com as pessoas. Aquelas mentirinhas, aquelas coisinhas, né, ocultas, né? Eu não vou falar isso aqui. Não é mentira, eu só não vou falar. Só não vou falar. Aí quando a pessoa pergunta, né, aí você fala uma meia verdade, né, para desencargo de consciência. Mas
Quando a gente começa a ser transparente com Deus, automaticamente a gente começa a ser transparente com as pessoas. Sincero, íntegro. Isso agrada a Deus. Amém? Quem está entendendo, diga amém. 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 Versículo 11. Deixa eu tomar uma água aqui. Versículo 11. Para melhorar a nossa dinâmica, o que está escrito aí? Acompanha comigo. Não comuniqueis com as obras infrutuosas das terras, mas antes condenai, verso 12. porque o que eles fazem no oculto, até dizê-lo é torpe. Torpe é o quê? Vergonhoso, tá? Vergonhoso, escandaloso, é isso, né? Faça uma autoanálise das suas obras, tá? Ou seja, não seja pacífico com o pecado. E eu vou perguntar uma coisa para você, perguntar para todos nós aqui: o que você tem tolerado pacificamente na sua vida? É aqui que você começa a se arrepender de ter vindo no culto. Meu Deus do céu, por que eu vim hoje? Né, Ruth? Justo hoje. O que você tem tolerado pacificamente? Não é coisas grotescas, coisa grotesca a gente, né? É aquilo, meu irmão. Pedra grande a gente desvia. A gente não tropeça em pedra grande, a gente tropeça em pedra pequena. Né? Aquelas pedrinhas que você, pum, daqui a pouco você já está debruçado no chão. A pedra grande não, você vê, desvia dela. E muitas vezes a gente tolera pacificamente, né? Palavrões, né? Palavras chulas. Muitas vezes a gente até não fala, mas assiste. A gente se expõe a vídeos com palavrões, a filmes com palavrões, a séries com palavrões, né? A amizades que tem, né? Muitas vezes, lógico, muitas vezes você está conversando e você não vai impedir que a boca do outro fale, mas muitas vezes você sabe que fulano é assim, direto. Por que você se expõe, se aproxima demais? Então, muitas vezes as pessoas, e tem muito cristão assim, irmãos. Não estou falando de pessoas, e Paulo não está falando de pessoas ímpias, não. É de crente, dentro da igreja, que muitas vezes fazem comentários nas redes sociais com palavrões. Estão tolerando pacificamente coisas que era para ser intoleráveis, né? Muitas vezes a gente escuta músicas, né, e aceita pacificamente isso. Anitta, Gustavo Lima. Está rodando na internet um vídeo, um podcast do Gustavo Lima, ele assumindo que fez um pacto com Bafomé. Quem é Bafomé? Bafomé, a figura dele é um bote com chifres, né, e tem uma estrela, um pentagrama. É satanismo puro. Por que ele faz tanto sucesso? O que você acha? É um homem, é um cantor de muito sucesso. Muito sucesso. Mas por quê? O que está por trás desse sucesso? Ele fala, ele assume que fez um pacto. E tem muito cristão cantando, irmãos, né? Os tchê da vida aí. E tá no som da sua casa, no som do carro, né? Tá aceitando, tolerando pacificamente. Muitas vezes a gente expõe em nossos ouvidos essas coisas, né? A Anitta nem dá para mencionar, né? Não dá nem para mencionar, né? Lady Gaga, que esteve aqui no Brasil esse ano, quem viu aí, né? Assim, eu vi comentários, né? Vídeos que comentam, que fala o comentário espiritual dele. Gente, é terrível. É terrível. Essas pessoas abrem um portal espiritual maligno terrível aqui no Brasil.
A gente está, e muito cristão, tolerando pacificamente esse tipo de coisa. Né? Essa semana mesmo, um funcionário onde eu trabalho lá, a gente estava indo embora com a van, né? Esse funcionário é do louvor de uma certa igreja aqui em Piracicaba, que não vou falar o nome, mas ele estava ali, de repente eu escuto lá na Hernani, né? Escutando lá na Hernani, né? De ti, né? Cantando Jesus, isso aqui, nossa, glória a Deus também. 5 minutos depois, tá ouvindo Fred Mercury. Mas peraí, não estou entendendo, não. Eu não falei para não era a hora certa e nem o lugar certo, né, para adverti-lo. Mas de uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água, não. Ou você é uma coisa ou você é outra. Você tem que assumir uma identidade. Você não pode ter dupla identidade. Lá fora eu escuto música, aqui eu escuto louvor. Lá fora eu falo tal palavra, aqui eu não falo tal palavra. Não, assuma uma identidade. Vamos assumir um novo coração, uma nova mentalidade. Eu já preguei aqui várias vezes, né? Metanoia, Romanos 12, né? E muitos cristãos estão aceitando isso pacificamente, coisas pequenas, né? Vídeos que muitas vezes, filmes que muitas vezes acaba tolerando, a gente acaba tolerando com cenas picantes ou com cenas de extrema violência, de tortura, sangue para todo lado, arranca a cabeça e desmembra todo. Meu Deus do céu, daqui a pouco, né? Isso machuca a sua espiritualidade, irmãos. Eu quero que você entenda dessa forma. Isso machuca a sua comunhão com Deus. Se você deseja a comunhão com Deus, se você deseja Deus de verdade, assuma uma identidade. Se você quer ver milagres na sua vida, extraordinário, se você realmente quer acontecer um despertar de milagres, de uma vida sobrenatural na tua vida, assuma uma identidade em Deus, assuma uma integridade em Deus, assuma um coração novo em Deus. E não tolere mais coisas pequenas, coisas muitas vezes pequenas. As mentirinhas, os segredinhos. Não tolere mais. Porque se isso continuar, isso vai desenvolver em algo maior. Se a gente continuar tolerando pacificamente, isso vai desenvolver em algo maior. Por isso a gente vê muito cristão em adultério, muito pastor em adultério, muitos cristãos escandalizando o evangelho, porque estão tolerando pacificamente as coisas, estão tolerando pacificamente o mundo que jaz o maligno, os costumes do mundo. Tem uma igreja aqui em Piracicaba, também não vou falar o nome, que estão colocando cultura mundana dentro da igreja, fazendo festa country dentro do púlpito, em cima do púlpito da igreja, irmãos, com toda a característica country, né? Se há algo lá fora, alguma coisa assim, né? Ainda não concordo, mas para cristão, mas em cima do púlpito da igreja, irmãos, festa junina, gospel, cultura mundana, irmão. É a mesma coisa, vamos levar lá para Éfeso, cidade de Éfeso, que é a principal cidade lá, e era uma cidade muito idólatra, e a principal deusa lá era a deusa Diana, conhecida como Artemis, né? Deusa Diana. É a mesma coisa pegar a cultura, assim, os irmãos na época lá, pegar a cultura da deusa Diana e colocar dentro da igreja. Paulo estava querendo sacudir a igreja de Éfeso. Desperta! Desperta! É a mesma coisa. Colocando cultura mundana dentro da igreja. Estão aceitando pacificamente. Né? Não tem problema eu fazer
Vou fazer uma coisa polêmica, mas vou explicar para os irmãos aqui. Vou fazer um leão aqui no braço, aqui, né? Escrito leão da tribo de Judá, né? Eu sei que alguns irmãos têm tatuagem, né? Mas veio, né? Já veio assim, né? Veio para Cristo assim, mas tem cristãos, né? Pastores que estão tolerando pacificamente isso. Quando você assume uma identidade, essas coisas acabam perdendo o valor. Você vai para o inferno por causa disso? Lógico que não, irmãos. A Bíblia não condena. Mas quando você tem integridade em Deus, essas coisas começam a perder o valor. A coisa de mais valorosa é a presença de Deus, e o resto perde o significado. Para quê? Né? Então, vamos observar aquilo que nós estamos, aquilo que eu estou aceitando pacificamente na minha vida, aquilo que eu estou tolerando pacificamente. Um orgulho, estou aceitando pacificamente. Não é normal de mim, é a minha pessoa, eu sou assim. A gente não deixa o Espírito Santo mudar o nosso coração. Não, eu sou assim, eu falo desse jeito mesmo, né? Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser assim, vou morrer assim, né? Síndrome de Gabriela. Irmãos, né? E a gente acaba aceitando. Não, é meu temperamento, é só assim mesmo. Deixa o Espírito Santo liderar a tua vida, irmão. Não aceite pacificamente. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Quem está arrependido de ter vindo aí? O verso 14, né? No verso 13, o verso 13. Verso 13, Vamos ler. Vamos ler? Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. A luz tudo manifesta. Irmãos, se a gente pagar a luz aqui, né? Lógico que tem a claridade lá fora, mas se acabar a força, Deus me livre, misericórdia. Mas vamos supor que acabe, a gente não vai conseguir discernir quem é quem mais aqui, né? Vai ser difícil da gente ver. Mas aqui tudo aceso, a gente consegue discernir quem é quem, a gente consegue observar os objetos, as coisas aqui, a gente consegue observar o local. A gente começa a ter a visão disso, né? A gente consegue observar isso. Irmãos, em Hebreus capítulo 12, versículo 1, fala assim, que nós somos observados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O que eu quero dizer? Eu e você, nós somos observados. Nós somos observados, irmão. Irmãos, na live, eu e minha esposa estamos fazendo, tem pessoas que perguntam, eu estou assim, admirado, o alcance que está tendo isso, a proporção que está tendo. Tem uma live nossa, né? Que depois ela fica, as pessoas compartilham e tal. Quando eu fui ver, esses dias aí, ela estava com 504 visualizações. Né? A gente vai lá com alguns irmãos que a gente conhece, né? Tal, e a live e tal, e a live, a gente, né? Ontem não deu para fazer, as pessoas perguntando tal. Nós somos observados. Minha sogra, que recentemente perdeu o cachorrinho dela, deixa eu tomar uma outra água aqui. Ela andava aqui nas avenidas, e aí ela, umas 2 semanas atrás, duas semanas atrás, ela perdeu o cachorrinho dela. E aí as pessoas foram perguntando, cadê, né, a Cláudia, né, que andava com o cachorro aqui e tal, né? As pessoas observavam, né? As pessoas observam. Já aconteceu com você, pastor? Muitas vezes a pessoa chamou você nem sabia que a pessoa sabia o seu nome. Wagner, mas como é que a pessoa sabe o nome? Às vezes, né, já aconteceu várias vezes assim. Às vezes eu estou lá perto do monte, às vezes eu estou lá passeando com o meu cachorro lá, sentado, daqui a pouco passa, André, sei nem quem que é, carro diferente. Eu falei, meu Deus do céu,
Mas eu passei, eu estava, acho que estava uma vez, eu estava no centro da cidade lá. André, o que é? Você nem sabe. Nós somos observados. Observados. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, aquilo que como nós reagimos, o tom de voz, como nós falamos calmo, ou se nós falamos mais apressado, ou se nós falamos gritando. Ei, Solange! Assusta. Hoje eu levei um susto. Eu e minha esposa foi no banco fazer um depósito lá de $1 milhão. Mentira. Só que não, né? E aí ela estava com o nosso cachorro. Aí uma mulher com 2 cachorrinhos assim, um shih tzu lá. E aí os 2 cachorrinhos, lógico, é o instinto do cachorro querendo cheirar o meu cachorro lá. A mulher escandalosa, irmãos. Pelo amor de Deus. Ei, não sei o que, tá morrendo? Eu falei, meu Deus, eu me assustei com a mulher. A gente é observado. Quando a gente é observado com quem a gente menos tem noção, quem as pessoas observam a gente. Com quem a gente menos espera, nós somos observados. Muitas vezes as pessoas passando aqui na rua, estão observando a gente. Como a gente fala, como a gente age, como é que a gente se comporta, como é que a gente se dispõe, ou se a gente não se dispõe, se a gente compartilha, se a gente não compartilha, se a gente está em comunhão ou se a gente é fechado. Nós somos observados. Amém? Quem está entendendo, diga amém. E finalmente o versículo 14. Põe aí. O que diz? Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Despertar e levantar significa arrependimento, né? Arrependimento. Eu só vou ver milagres de acordo com o nível de coração e de temor a Deus, irmão. Com o meu coração e meu nível de temor a Deus. E é lógico que a gente pede oração, né? Pastor, ora por mim, né? Isso é bíblico, né? Paulo pedia oração, Paulo falava orai pelas autoridades, né? A igreja orava por Pedro que estava no cárcere ali, algemado. Deus enviou um anjo para resgatar Pedro, né? É bíblico isso. Mas não dependa da oração dos outros, tenha a sua oração, porque essa sua vida de oração é que vai fazer despertar o milagre na tua vida, é que vai fazer despertar a sua vida, é que vai te fazer despertar. O pastor vai orar por você, a gente vai orar por você, mas não dependa da oração dele. Ore você, desperta, ó tu que dormes. Amém? E para finalizar o versículo 15: portanto, vede prudentemente como otários, não como necios, mas como sábios. Amém? Amém. Estar atento, alerta, observando. Observe as tentativas de sabotagem do diabo ou a nossa autossabotagem. Entenderam? Sim. Observe a sabotagem do diabo sobre nossas vidas. Ele sabe o seu ponto fraco, o seu ponto mais frágil. Se você tem um temperamento forte, se aquilo que mais é provocativo em você, aquilo que te mais tira do sério, aquilo que mais distrai você, muitas vezes não mexe com o seu temperamento, mas distrai muito você. Aquilo que mais distrai, desfoca você, aquilo que mais chama a sua atenção, mais desestabiliza você, ele sabe. Então ele vai usar essas armas, essas áreas para sabotar a tua vida espiritual e sabotar a sua vida em comunhão com as pessoas, para sabotar. Então fique alerta,
Cuidado com essas sabotagens que o inimigo coloca, pedrinhas pequenas, videozinhos que muitas vezes vai fazer a gente tropeçar, muito tempo, o excesso muitas vezes ali de redes sociais, fica lá 8 horas no Instagram, no Facebook, no YouTube, 8 horas, e isso, meu irmão, é um causador de ansiedade, é um gatilho de ansiedade muito grande. Vai uma dica: o excesso de redes sociais é um gatilho para a ansiedade, tá? Então fique aí alerta aí para os irmãos. Então, se você passa muito tempo, e se você não sair desse vício, desse hábito, vai desenvolver em algo muito maior, e por aí vai. Então, cuidado com a autossabotagem, que muitas vezes o diabo nem precisa sabotar você, a gente se sabota. A gente se sabota. A gente não consegue se libertar do vício. A gente não consegue se libertar dos maus hábitos. A gente não consegue se libertar, a gente se sabota. A gente fica procrastinando. O que é procrastinar? Eu deixo tudo para amanhã. Amanhã eu faço. Depois eu faço. Depois eu faço. Não, faça já. Tem coisas que você não tem que deixar para depois. Faça já. A mãe pede: filha, vai lavar a louça, né? Depois eu lavo. E depois, sim, depois aí ficou para depois mesmo. A hora que o filho ou a filha vai ver, já foi, já lavou, já fez tudo. A procrastinação, a gente se sabota com isso. É coisa que a gente precisa fazer, tá lá, nossa, preciso lavar o carro. E vai lá, mas amanhã eu lavo. Né? E aí fica lá, e fica para depois, fica procrastinando. E aí muitas vezes é um outro gatilho, porque a gente fica frustrado. Puxa, por que eu não fiz? Puxa, mas por que eu não fiz? A gente fica aí com raiva de nós mesmos, de si mesmo, porque a gente fica deixando para depois, procrastinando, né? Amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu leio. Aí, puxa, devia ter lido a Bíblia ontem. Procrastinação é outro gatilho. Então a gente fica se auto-sabotando. Cuidado com a auto-sabotagem. Amém? Quem está entendendo aí, diga amém. Amém. Eu quero fechar a Bíblia aqui para parecer que está acabando, né? Finalizar essa mensagem aqui com 2 frases. A primeira delas é: Deus não quer que você seja simplesmente um frequentador de cultos. Ele quer que você tenha comunhão com Ele, relacionamento com Ele. Assim como a gente tem um relacionamento com as pessoas, né? Com o pai, com a mãe, com os irmãos, né? Com a família, com o pastor, com a missionária, com os irmãos, né? Com a Solange, com os irmãos aqui, a gente tem relacionamento. Deus quer que você tenha relacionamento com Ele, que é muito mais profundo, irmão. É muito mais do que vir no culto. Embora que isso seja uma consequência. Quando você vem, você não vem porque tem culto. Você vem porque o seu coração arde pela presença de Deus. E a segunda frase e até uma pergunta: será que não está na hora de você subir de nível espiritual? Vou repetir: será que não está na hora de você subir de nível espiritual? Para você despertar para um milagre? Será que não é necessário isso? Você subir de nível espiritual? Se a gente ficar nessas migalhas, não porque Deus dá migalha, mas porque a gente fica nas migalhas. Tempos atrás a missionária trouxe uma palavra, né, sobre as águas, né, nos artérios, nos joelhos, nos ombros, depois águas profundas. A gente fica sempre na beirada, sempre nas migalhas. Experimenta ir para algo mais profundo, um relacionamento mais profundo, um nível maior com um relacionamento com Deus, um nível maior espiritual, para você ver milagres extraordinários, para você viver um milagre de Deus na sua vida, para você vivenciar o sobrenatural. Glória a Deus, aleluia.
Eu podia falar aqui do cego de Jericó, de tantos milagres da Bíblia. Mas o maior despertamento é quando eu começo a querer um nível maior espiritual para a minha vida. Aí pega pela raiz. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar a tua vida. O pastor Wagner vai fazer a oração. Eu agradeço aí a oportunidade